A Secretaria de Agricultura do Paraná decretou ontem, dia 26 de dezembro, situação de emergência fitossanitária para combate ao greening, principal praga que afeta os citros do mundo. O objetivo do decreto é trazer uma maior mobilidade e possibilidade de agir com mais rapidez e efetividade para o controle da doença e de seu vetor, o psilídeo. E para falar sobre este assunto agora, sobre esse decreto, também nós vamos conversar com o gerente de Sanidade Vegetal da ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, o Renato Blood. Boa tarde, Renato. Prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. Essa situação de emergência fitossanitária para combate ao greening pode ampliar o controle da doença? Por que esse decreto foi necessário? Boa tarde, uma satisfação estar participando com vocês. O greening hoje é a principal doença dentro da cadeia da citricultura em âmbito mundial. Tá? O greening não é um problema só do Paraná, não é um problema só do Brasil. O mundo todo enfrenta uma dificuldade muito grande em manejar essa doença. Tá? A doença ela não tem nenhum controle eficiente, diferentemente das doenças fúngicas, que são doenças que estão mais que o produtor está mais acostumado na produção agrícola. O greening é causado por uma doença bacteriana que fica dentro da planta, tá? Então não tem nenhum produto hoje fitossanitário com eficiência comprovada para controlar essa doença lá dentro. E o manejo da doença hoje é feito praticamente com 3 fatores, né? Tudo começa com uma aquisição de uma muda sadia, uma muda de qualidade, para você começar um novo plantio. O segundo ponto é o atendimento de plantas doentes. O produtor tem que estar vistoriando essas plantas e fazendo a erradicação dessas plantas, porque ela é a fonte do inóculo. E o outro ponto é um controle eficiente do psilídeo, que é o vetor da doença, né? E a doença ela é transmitida através da picada do psilídeo numa planta doente, né? E ele vai, quando ele for fazer a alimentação de uma outra planta sadia, ele vai estar transmitindo essa doença. Tá? Então, hoje, é muito importante a erradicação de plantas doentes dentro da área de produção, nas propriedades vizinhas, e inclusive até mesmo na urbana. Tá? O psilídeo ele é o vetor da doença, ele pode se deslocar, a gente faz uma estimativa de deslocamento aí de até aproximadamente 5 km. Tá? Então você veja que mesmo plantas doentes, elas podem estar levando a doença para dentro das áreas de produção. O decreto ele foi publicado a partir de uma situação real de emergência. Tá? O greening ele avançou muito nos últimos 2 anos, ele teve um avanço muito significativo dentro da cadeia da citricultura, que vem preocupando os produtores e preocupando também a Secretaria da Agricultura e a Agência de Defesa. Então, ele traz para a gente uma segurança jurídica para o nosso trabalho na erradicação de plantas. Ele traz uma agilidade, ele desburocratiza todos os aspectos relacionados principalmente à erradicação de plantas doentes. E a gente tem um outro fator também que é muito importante, que é a presença das murtas, né? Murta é uma planta ornamental, muito utilizada na área urbana, mas ela também é bastante utilizada na área rural, como cerca-viva, tá? É uma planta muito comum. E essa planta, ela não expressa o sintoma do greening, mas ela é hospedeira da doença. Tá? Aí a gente vinha tendo algumas dificuldades também legais para fazer a erradicação dessas plantas. Outro ponto que causou, que estimulou também a publicação do decreto é a erradicação de plantas hospedeiras do greening em áreas de proteção ambiental, tá? As áreas de preservação permanente, área de reserva legal. É muito comum dentro dessas áreas nós encontrarmos a presença daquele limão cravo, né? Aquele limão rústico, que praticamente todo mundo tem hoje nas chácaras, né? Aquele limoeiro, ele é facilmente dentro das propriedades rurais e quando ele está presente dentro de uma área de proteção ambiental, a gente não consegue determinar a erradicação dessa planta. Tá? Então, a partir agora desse decreto, foi publicado, inclusive ele foi assinado também pelo órgão ambiental do Estado, ficou autorizado o corte desses limoeiros dentro das áreas de preservação ambiental. Entenda que essa planta ela é uma planta exótica, tá? Então ela não há nenhum impacto dessa planta dentro da área de preservação ambiental. Só que havia, pela própria legislação ambiental, da proteção daquele ambiente, havia uma dificuldade para que a gente pudesse fazer o corte dessas plantas. Tá? Então, a partir do decreto agora, ele traz essa segurança jurídica para a gente determinar o corte dessas plantas em área de proteção ambiental, traz a segurança jurídica para fazer o corte das murtas, né, dessa planta ornamental que está muito presente na área rural, na área urbana, são plantas hospedeiras aí do greening e também do psilídeo.
Bom, se você já deu um panorama geral para a gente aqui, o greening é uma doença que afeta seriamente as plantas cítricas, provocando queda prematura dos frutos, que resulta em uma redução da produção e pode levar à morte precoce dessas plantas, né? Não tem cura? É preciso realmente erradicar todos os pés, Renato? Então, esse é o ponto principal, tá? Qual que é a grande dificuldade? Não tem nenhum produto, nenhum agrotóxico, seja um produto biológico ou químico, que seja eficiente no controle da doença. Então, a planta doente, ela é a fonte de inóculo para a disseminação pelo psilídeo, tá? Então, como eu te disse, são dois fatores essenciais, a erradicação de planta doente. Vamos fazer uma comparação aqui para que todo mundo possa entender, né? É semelhante ali à dengue, né? A dengue precisa do inseto para fazer a disseminação da doença, né? Tem uma pessoa doente, se aquele pernilongo lá for lá e picar uma pessoa doente e ele for picar uma pessoa sadia, ele vai levar a doença para a pessoa sadia. O greening funciona do mesmo modo, né? No caso da pessoa doente no dengue, você coloca a pessoa isolada dentro de casa e você resolve ela. Lá no campo, não. A planta está lá, está exposta, né? Então, vários insetos vão estar picando essa planta doente e eles vão estar disseminando essa doença para plantas sadias. Então, são dois pontos muito importantes. Erradicação de plantas doentes, né? Você vai estar tirando a fonte de inóculo, onde o psilídeo vai estar adquirindo a doença, e o controle eficiente do psilídeo, tá? Você tem que, o agricultor, ele vai ter que fazer um bom controle, seja químico ou seja biológico, do vetor, que é aquele inseto que vai estar fazendo o deslocamento. Tá? Esses são os principais manejos hoje do greening. E é por isso que ele vem avançando de uma maneira muito forte, né? Não havia essa erradicação de plantas doentes, tá? E a gente constatou nas nossas fiscalizações já dos últimos 6 meses, foi publicado um plano de trabalho, greening, e nesse trabalho a gente já constatou que todas as plantas que estão fora do ambiente de produção, ou quase todas as plantas que estão fora do ambiente de produção, elas estão sim contaminadas pelo greening. Isso falando especificamente da região noroeste do Paraná, que é o principal polo de produção de cítricos no estado. Tá? Então, quando a gente vai lá naquela região noroeste do Paraná e visita as propriedades vizinhas, as áreas de produção, claro que todas as plantas que estão fora daquela área, que estão fora da área de produção, elas estão doentes, sim, porque é uma área onde não tem um controle adequado do psilídeo, as plantas estão expostas, né? A quantidade de psilídeo no ambiente ela é gigantesca, tá? Então é muito comum você encontrar esse insetinho que vocês estão mostrando aí agora, esse inseto nas chácaras, inclusive as áreas. Tá? Então é muito importante, nesse momento, é um momento de crise, é um momento de emergência. Então, que a gente vai ter que cuidar muito com essa questão de plantas doentes, plantas sintomáticas, e também na questão da planta da murta, né, essa planta ornamental. Aí no Paraná, a maioria dos focos, então, está nas plantações comerciais? Sim, a gente tem encontrado, nas áreas comerciais, existe um controle do psilídeo, né? Então, assim, e o produtor está atento a essa situação. O que a gente vem encontrando são pomares abandonados, né? Onde o greening ele já tomou o produtor perdeu o controle daquele pomar e ele simplesmente abandonou aquele pomar e não fazia mais manejo de nada. Aquelas áreas estão com 100% de tomadas, né? E a ADAPAR, nesse momento, vem também determinando a erradicação de 100% dessas plantas. Então, assim, a gente vem recebendo denúncias, né, da localização de pomares abandonados. Então, seriam áreas comerciais, né, e que a gente está determinando. Fora da área comercial, a gente encontra também uma situação de crise, porque todas as plantas estão contaminadas. E dentro da área de produção, e como o produtor faz o manejo correto, a situação não está tão crítica, tá? Mas isso varia de pomar para pomar. Onde o controle do psilídeo é feito de maneira mais eficiente, você vai encontrar 1, 2% de plantas contaminadas que o produtor vai ter que fazer a erradicação também. Tá? E onde o controle do psilídeo não está sendo bem realizado nos últimos meses, você já encontra situações de 20%, 30%, 40% de plantas contaminadas, tá? Aonde o produtor também vai ter que estar fazendo a erradicação. Tá? Então, assim, isso muito dentro da área comercial, varia de produtor para produtor a incidência do greening. Bom, se eu for, por exemplo, vizinho a uma área como essa, não tenho sinais na minha plantação, isso não indica que a minha área já não está comprometida, né? Exatamente, tá? Naquela região noroeste do Paraná, é uma área endêmica da doença. A doença está totalmente fora de controle. Tá? Então, se você tem uma planta que não está com sintoma hoje, nesse primeiro momento a gente não vai obrigar que o chacreiro ou aquela pessoa faça a erradicação. Mas é muito, muito difícil encontrar uma
naquela região lá, tá? Na região noroeste do Paraná. Tá muito difícil. Eu já estive lá visitando a propriedade, você vai nas chácaras, todas as plantas de limão, laranja, poncã estão com sintomas de green.